versículo, vamos ler até o 4. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais do tempo. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Teu Espírito Santo tome conta, Senhor, de forma a falar conosco, conforme o Seu propósito. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Aproximaram-se de Jesus. Né? No primeiro versículo, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus. Eles tinham uma intenção, eles tinham um propósito, eles queriam um sinal. Mostra-nos, Senhor, um sinal dos céus. E Jesus conversa com eles e diz: olha, uma geração mais adúltera me pede um sinal, e nenhum sinal será dado. O motivo deles se aproximarem de Jesus, eles queriam sinais. Porque Jesus realmente realizava muitos milagres. Por onde ele andava, ele curava cegos, leprosos, paralíticos, aqueles que tinham problemas, os lunáticos. Ele curava todos. Jesus amava as pessoas. Mas aqui, quando esse grupo se aproxima dele, ele diz: não, vocês me pedem e nenhum sinal será dado. Por quê? Porque nós devemos entender como é que nos aproximamos de Jesus. Existe uma maneira certa de nos aproximarmos de Jesus, né? Como e por que você se aproxima de Jesus, né? Esse é o nosso tema hoje. Porque existem princípios envolvidos quando nós queremos um relacionamento com o Senhor Jesus. E nós vamos pegar uma história que está nos 4 evangelhos, tá? Para nós entendermos essa questão de como nos aproximarmos de Jesus e o que envolve o nosso relacionamento com Jesus. Porque a forma como nós nos relacionamos com Jesus, ela vai imprimir na nossa vida se nós teremos sucesso ou não, se nós teremos um lar bem sucedido ou não, se nós teremos uma vida feliz, cheia do Espírito Santo ou não. É a forma como a gente se relaciona com Jesus, né? Então, esses princípios que eu gostaria de falar, os irmãos, então, prestem bastante atenção. O primeiro princípio aparece, nós vamos abrir em João capítulo 11. João capítulo 11, é o 4º evangelho, né? João capítulo 11, e é a história de Lázaro. Diz assim a palavra de Deus, João capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Então, o primeiro princípio, quando nós queremos Jesus e queremos nos aproximar de Jesus, que eu gostaria que ficasse gravado, é o princípio da anterioridade. O que é isso? Porque nós já temos falado sobre isso. Tem pessoas que não têm uma vida com Jesus e só se aproximam de Jesus quando acontece algo de grave, né? Mas aqui o que acontecia? Jesus já frequentava aquela família, Jesus já era amigo daquela família. Jesus, quando passava por Betânia, ia na casa de Lázaro, Marta e Maria. Havia um relacionamento anterior. E Lázaro ficou doente. E quando Lázaro ficou doente, elas lembraram Jesus, sempre esteve aqui em casa, né? Jesus, nosso amigo. Diz ali no versículo 5 que Jesus amava Marta,
a irmã de Lázaro amava a família, né? Amava Lázaro, e quando ele ouviu falar, ou melhor, quando Lázaro ficou doente, elas já mandaram para que Jesus soubesse o que estava acontecendo, e o recado era: o seu amigo Lázaro está doente, venha logo. Jesus, ele tinha alguns propósitos ali, né? Ele queria manifestar a glória de Deus. Ele até disse que essa enfermidade não era para a morte, e ele esperou 4 dias. Mas o que eu queria que ficasse gravado é que buscar ao Senhor não é só depois que Lázaro morreu, né? Isto é, você tem que ter uma vida de comunhão com Deus. Não é quando as coisas apertam, né? Eu estou bem, eu estou feliz, eu estou tranquilo, eu estou bem empregado, todo mundo está com saúde, eu não preciso tanto de Jesus, eu não preciso estabelecer um relacionamento profundo, eu não preciso estabelecer um relacionamento de intimidade. Mas não, essa família tinha um relacionamento anterior de intimidade, de amor, de amizade, de carinho, de proximidade. E se nós queremos viver uma vida realmente plena, nós precisamos ter isso na nossa mente. A gente não vem da igreja, a gente não vai na casa de Deus, a gente não busca o Senhor. É só na hora que a coisa aperta. É evidente, irmãos, que não tem nada de errado quando as coisas estão complicadas você vir e pedir socorro. Mas quanto melhor não seria você já ter um relacionamento antigo, profundo, íntimo com Jesus, e daí no dia que vem o problema, porque a Bíblia fala que existe o dia mau, né? E a gente tem que estar firme. Jesus fala: no mundo tereis aflições. Quando vier este momento, a gente já sabe a quem recorrer, sabe? Às vezes você tem que começar ainda a aprender a orar. Quanto melhor não seria já ter aprendido antes? Você começa daí a tentar entender a Bíblia. Quanto melhor não seria se você já tivesse profundidade nas Escrituras? Esse é o princípio da interioridade. E Jesus, então, ele, quando é chamado, ele vai até lá. E ele glorifica ao Pai e ressuscita Lázaro, quando ele já estava podre, né? 4 dias dentro do sepulcro, né? Eu falo muito para as crianças: busquem, priorizem, coloquem em primeiro lugar ao Senhor. Por quê? Porque a nossa vida deve ser uma vida de intimidade profunda, de cheios do Espírito Santo, manifestando os dons espirituais, trabalhando na casa de Deus. E o dia que vier, e se vier aquele momento difícil, você já tem estrutura, tá? Era o que aconteceu com aquela família, buscando ao Senhor. Mas um segundo princípio, quando nós queremos nos aproximar do Senhor, eu chamo de princípio de honra e prioridade. Porque, como nós dissemos agora há pouco, Jesus ressuscitou Lázaro, né? Jesus ressuscitou. E aquela notícia da ressurreição de Lázaro correu para todos os lados. E resolveram, então, fazer um banquete. Tinha um cara lá chamado Simão, o leproso, que Jesus tinha curado também. E ele fez um banquete. Nesse banquete ele convidou Jesus, convidou Maria, Marta e convidou quem? O Lázaro, ressuscitado já, né? E esse homem que convidou Jesus, que convidou, vamos abrir lá em Lucas, ou melhor, em João, capítulo 12. Este homem, vamos ler lá no começo do versículo 1, tá? Diz assim, João 12: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele.
Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa encheu-se da fragrância do perfume. O que aconteceu aqui? Alguém preparou um banquete, né? Um jantar, e convidou quem? Convidou Jesus, convidou Lázaro. Lázaro tinha ressuscitado. Se você fosse convidado para esse banquete, quem seria o convidado principal? Um cara que ficou 4 dias no túmulo e que foi ressuscitado miraculosamente, ou Jesus? Tá? Vamos ver o que diz ali no versículo 9. Diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não por causa de Jesus, mas por causa de Lázaro, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Olha que coisa interessante, uma festa, um banquete, estava lá Jesus na mesa, estava lá Lázaro, e Jesus foi colocado de lado, enquanto Lázaro era o convidado principal daquela festa. Que contradição! O povo ia para ver Lázaro, porque ele esteve morto. Eles haviam velado aquele homem, eles tinham colocado ele no túmulo, e um dia Jesus mandou tirar a pele e disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai, e daí tem um banquete onde Lázaro, depois de ressuscitado, está participando, e Jesus então é colocado em segundo plano. Nós queremos ver o milagre, mas nós não queremos ver ou dar tanta importância para Jesus. E olha, às vezes isso acontece na igreja. Esse mesmo acontecimento que está lá em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, vamos ver a forma como Jesus foi tratado nesse banquete. Lucas no capítulo 7, a partir do versículo 44. Lucas 7, 44. Vamos ver? Primeiro, os 4 evangelhos falam desse banquete. E em cada evangelho dizia: Jesus estava reclinado à mesa. É como se Jesus estivesse ali num canto, reclinado à mesa, junto com os demais. Não era dada a honra a Jesus, não era dada a prioridade a Jesus, porque o centro da festa era um cara que tinha ressuscitado. Mas aquele que ressuscitou aquele homem era muito mais importante do que o ressuscitado. Jesus é muito mais importante que o milagre. E quando Jesus entra naquela festa, naquele banquete, olha o que ele denuncia no versículo 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher, entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quando alguém entrava numa casa, a primeira coisa para demonstrar que era uma pessoa sendo honrada, você dava água para lavar os pés, porque teria andado naquelas ruas empoeiradas. Então era uma questão de educação. Olha, entre água para os seus pés. Mas Jesus entrou lá naquele banquete, entrou como se fosse qualquer um. Qualquer pessoa que entrasse na casa de alguém que fosse honrado, ganharia essa água. E Jesus denunciava: você sequer me deu água para os pés. Você não me saudou com um beijo. No Oriente era costume, né?
o cumprimento aqui é a mão, né? E no Oriente é um beijo. E Jesus diz, você não me beijou quando eu entrei aqui na sua casa. E diz assim, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Isto é, Jesus foi tratado como alguém sem importância. Jesus foi tratado como alguém que poderia passar despercebido. Ele nem foi tratado como os demais visitantes daquela casa, porque era de praxe ter educação. Quando alguém vai na casa da gente, eu fui na casa do Marcos esse final de semana, a Bia foi até o portão nos receber, pegou na nossa mão, nos cumprimentou. Nós poderíamos ter entrado pela garagem, ela abriu a porta da frente. Entre, por favor, pastor, entre. E toda a família entrou. Isso é uma demonstração do quê? De respeito, de educação. No caso de Jesus aqui, não deu água, não deu perfume, não fez nada que a prática da boa educação. E o que acontece? Jesus estava lá dentro, reclinado à mesa, né? Não foi honrado. E o povo se aglomerando, como diz lá no Evangelho de João, para ver o quê? Para ver o Lázaro. Irmão, será que isso não tem acontecido na igreja moderna no Brasil? Porque tem gente atrás de ressurreições e de curas e de libertações e de emprego, de prosperidade, atrás do milagre, enquanto Jesus está de lado ali, e Jesus é visto utilitariamente. Será que ele pode resolver o meu problema? Será que ele pode ressuscitar o meu Lázaro? Será que ele pode me livrar daquele câncer? Será que ele pode me livrar daquela diabetes? Será que Jesus pode me fazer enriquecer? E Jesus sendo colocado como secundário, como alguém que eu posso utilizar para o meu bem. Jesus, ele tem poder para fazer tudo isso e quer fazer, mas ele tem que ser honrado, e a prioridade tem que ser o Senhor Jesus, sempre. Quando a gente entra aqui para adorar a Deus, eu gosto muito assim daquele sentimento de se ajoelhar, dizer, olha Senhor, eu estou aqui por causa do Senhor. Se você não se ajoelha, mas você baixa a sua cabeça, você coloca, eu estou aqui por tua causa, eu estou aqui para ter comunhão, estou aqui para ter intimidade. Esteja no lugar principal, porque o principal aqui não é pastor, não é diácono, não é obreiro, não somos nós. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor de fato. O segundo princípio que aprendemos é o princípio de dar honra. E uma pergunta que a gente faz: quem é o primeiro na sua casa? Quem que você coloca lá na cadeira principal? Com quem que você conversa primeiro durante o dia dando honra? É o Senhor Jesus? Com quem você se preocupa primeiro? A Bíblia tem aquela ideia das primícias, né, que são os primeiros frutos. Será que você separa o que é primeiro? Lembram lá no caso de Caim e Abel, né? O Abel, ou melhor, o Caim, ele oferece o quê? Ele diz assim, depois de algum tempo, Caim ofereceu, certo? Mas no caso de Abel, o que diz? Das primícias ele trouxe. Primícia significa as primeiras coisas. Então, quando você prioriza o Senhor, lhe dando honra, colocando-o em primeiro lugar. Um dia eu falei com o Senhor Jesus, eu estava num momento difícil da minha vida. Muitos aqui acompanharam uma época aí que eu fiquei sem, como é que eu posso dizer de forma bem amena, né? Eu fiquei sem absolutamente nada, né? E não tinha dinheiro nem para o ônibus. E eu estava lá na Vila Centenário e estava angustiado do coração. E eu falei assim, Senhor Jesus, falei, Senhor, não importa que eu não tenha um centavo,
Não importa que eu tenha que andar a pé, não importa que eu não tenha casa, não importa que eu não importa, eu quero fazer a sua obra e vou fazer assim mesmo. Daí eu recebi um convite para pregar lá em Pinhais. Eu morava em São José. Eu falei, vou com o maior prazer. Qual horário, qual dia? Só que não tinha como chegar lá. Eu também não ia falar isso. Eu me lembro aquele dia que eu disse, Senhor, eu vou cumprir o meu ministério, mesmo com tudo isso. E eu saí de casa 10 horas da manhã para chegar 3 horas da tarde na igreja. Fui andando, né, lá para Pinhais, deu 22 quilômetros. E durante a caminhada eu dizia, obrigado, Senhor, pelas portas que o Senhor abre. Muito obrigado, eu vou fazer a sua obra, caminhando. Quando eu cheguei naquela igreja, me disseram, olha, a mensagem será no andar de cima, tá? Não tem elevador, é pela escada. A perna já estava tremendo. E eu subi naquelas escadas dizendo, louvado seja o Senhor. Fui até o púlpito, preguei a palavra do Senhor, anunciei. E aquilo foi um diferencial muito grande na minha vida, porque a partir daquele momento, é como se Deus dissesse, olha, servo, é isso mesmo. O Senhor em primeiro lugar, independentemente das circunstâncias, do sofrimento, da dor, das angústias. E quem conhece essa história, sabe que eu voltei daquela igreja com uma Kombi, né? Eu fui a pé, voltei de Kombi. Porque a pastora da igreja falou, a pastora Valdeci, que já está na glória, né? Ela falou assim, pastor, eles não sabiam de nada, tá? Eles imaginaram que eu fui de ônibus, né? Falei ali. Eles falaram, pastor entende de carro? Eu falei, mais ou menos. Daí, não, é que a igreja tem uma Kombi velha aqui, e não era tão velha assim, não. Uma Kombi bonita. Ela falou, tem uma Kombi velha aqui que não pega de jeito nenhum, o senhor não pode dar uma olhada? Eu nem mecânico, é. Cheguei lá, ó, tá com problema provavelmente aqui na vela e tal, mas dá para fazer pegar. E o senhor conhece um mecânico? Eu falei, tem um mecânico perto de casa, lá, o João. O senhor não, seria muito, ela ainda pediu com tanto, né, cuidado, seria muito o senhor levar essa Kombi para casa, mesmo de ônibus? Eu não tinha dinheiro para ônibus, né? E levar nesse mecânico com o maior prazer mesmo. Eu voltei todo faceiro, né? Dirigindo a Kombi. Deus é fiel, só que Ele pede da gente o que a Bíblia chama de sacrifícios e louvor. É quando você está tão nas mãos do Senhor que independe as circunstâncias, a honra, a prioridade, o primeiro lugar é do Senhor Jesus. Ele requer isso de nós. Quando a gente se aproxima de Jesus, dando honra a Ele. E o terceiro princípio que eu gostaria de falar para os irmãos é o princípio da adoração despojada. Vamos lá para Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 37, naquele banquete que nós estamos falando, onde Jesus foi deixado de lado, onde Jesus era a segunda coisa, onde não deram beijo, não deram água, não deram perfume, onde Jesus ficava sentado, reclinado à mesa, e onde o povo se aproximava porque queriam ver o milagre, ver Lázaro que havia ressuscitado. Foi uma mulher que entrou ali. Vamos ler, versículo 36, diz assim, no capítulo 7 de Lucas. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas,
depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Irmãos, o princípio da adoração despojada significa o quê? Se Jesus está presente, você deve adorá-lo. Primeiro com o melhor que você tem. Aquele frasco de alabastro, nós encontramos nos evangelhos que custava 300 dias de trabalho. Um ano de trabalho, porque o denário era a diária de um trabalhador. 300 denários, 300 dias de trabalho. E aquela mulher, o que ela faz? Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume, porque se Jesus está presente, você vai adorá-lo, e vai adorá-lo com despojamento. Isso é, você vai dar o que é melhor para Jesus. Aqui a gente não está falando de valores, a gente está falando de você entregar o que você tem de melhor, significa que é colocar Ele como prioridade. E ela se colocou atrás de Jesus, e ela se colocou aos pés de Jesus. Tem gente, quando a gente pede para se ajoelhar, tem grande dificuldade, mas ela se despojou de tudo aquilo, ela se ajoelhou aos pés de Jesus, e olha, começou a chorar, copiosamente, chorou muito, porque molhou os pés do Senhor. E tendo molhado os pés do Senhor, o que ela fez? Ela fez uma coisa que não poderia ser feita. O que ela fez? Ela soltou os cabelos. E naquela época, a mulher, naquela cultura, ela prendia os cabelos e ela só poderia soltar os cabelos para o marido. Seria vergonhoso. E ela então, ela vai enxugar os pés de Jesus, não tem toalha, não foi oferecida água para Jesus, não foi oferecido perfume para Jesus, não foi oferecido nada para Jesus, ela solta os cabelos, e ela colocou a cara no chão para que os cabelos pudessem cobrir os pés do Senhor, e começou a enxugar os pés de Jesus, que ela queria adorar Jesus. Aquela adoração era sem ter vergonha, sem ter limite, que o Senhor está presente, você se entrega, você se ajoelha, você chora, você se dobra, você não está preocupado com a opinião pública, o que vão falar de mim, o que vão pensar de mim, né? E Deus fala assim: agora é hora de levantar, e de repente o dirigente do louvor diz: olha, nós vamos cantar aquela música que tem que pular, que tem que levantar a mão, que tem... E a gente fica ali: ah, o que vão pensar de mim? Aquela mulher soltou os cabelos, jogou aos pés do Senhor, pôs a boca no chão e passou a beijar os pés de Jesus. Quando a gente se aproxima de Jesus, é com essa entrega absoluta, total. É inadmissível vir até a Jesus com, que nem diz, com cheio de dedos, né? Eu querendo impor. Semana passada eu falei assim, não sei se foi aqui, se foi lá na outra igreja, de Jesus mandar, porque Jesus disse: a que compararei essa geração? Lembra lá em Mateus 11? Ele diz assim: são como crianças que a gente toca a flauta, eles não dançam. A gente fala cânticos de lamentação, eles não choram. Eles nem dançam e nem choram. E eu mencionei que se Jesus mandar, você se levanta, você levanta as mãos. Se ele mandar cantar aquela música pelo Senhor, marchamos sim, a gente marcha. Se é para bater palma, a gente bate. Se é para dizer aleluia, até Israel tem uma missão para vocês. Né? A missão, Israel, a missão é a seguinte: sabe aquele hino que nós aprendemos hoje, aquele cântico, aquele baião? Lá domingo, vamos ver se a gente faz isso, né? É um baião que a gente tem que dizer glória a Deus. Lembra, meninas? Israel está encarregado. Porque
se é para soltar os cabelos e colocar aos pés de Jesus, se é para chorar em público, se é para na presença de Jesus. Isso eu chamo de princípio do quê? Princípio da adoração despojada, sem reservas, com choro, com entrega absoluta do nosso ser. Quando a gente está diante de Jesus, a gente esquece o resto. Porque Jesus está fazendo a obra. E a palavra de Deus diz que tinha lá um fariseu falando consigo mesmo, porque Jesus, ele conhece o coração de cada um. O fariseu falava consigo mesmo, olhou aquela mulher lá deitada no chão, os cabelos ao pé de Jesus. E ele falou, se esse homem fosse profeta, saberia a qualidade dessa mulher aí, que é uma pecadora. E Jesus olha para ele e diz, olha, Simão, uma coisa eu tenho para te dizer. Eu entrei na tua casa, você não me deu ósculo, não me deu água. Essa mulher não para de beijar os meus pés. Essa mulher lavou os meus pés com lágrimas. E você? Sabe por que ela fez isso? Porque o que ela recebeu foi muito grande. O que o Simão tinha recebido? Os irmãos se lembram? Ele também tinha recebido uma graça. Sabe qual que foi a graça de Simão? Ele era leproso. Mas ele não conseguia ter aquele sentimento de gratidão. Mas aquela mulher, ela tinha recebido Jesus na sua casa primeiro, o nome dela é Maria, irmã de Marta. Ela já sabia quem era aquele outro. Ela tinha recebido a ressurreição do seu irmão, pelo milagre de Deus. Mas a coisa mais importante que ela recebeu está no versículo 48. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Mais importante do que tudo, vida nova, era vista como uma prostituta, mas neste momento ela era a mulher mais limpa do planeta. Porque Jesus olhou e disse, você está perdoada. Você está perdoada. Nesse contexto, Jesus tinha contado a parábola de alguém que devia muito e alguém que devia pouco. Os dois foram perdoados das dívidas. E Jesus pergunta, qual destes amaria mais? O que muito foi perdoado. E o que aconteceu? Jesus disse, esta mulher. Quando nós entendemos a dimensão do perdão que Jesus concedeu a nós na cruz, a gente adora. A gente se derrama aos pés do Senhor, no sentimento de gratidão, de amor, de dedicação e de entrega. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui hoje por um motivo, e o motivo é o Senhor, em primeiro lugar. Sabemos que pela sua graça e bondade e misericórdia, o Senhor nos cura, o Senhor nos abre portas, o Senhor nos abençoa, mas antes da bênção está a graça de podermos andar na tua presença, Senhor. Que isso, Senhor, esteja sempre no nosso coração, Senhor. Que o mais importante é a nossa comunhão contigo. O mais importante é nós prestarmos adoração ao Senhor. O mais importante é nós termos intimidade contigo, comunhão contigo. E as demais coisas são acrescentadas, Deus. Nós queremos reiterar, Deus, a nossa total e absoluta dedicação ao Senhor.
assim como essa mulher, Senhor, que se derramou aos seus pés, assim também nós nos derramamos aos teus pés e nos consagramos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.